340, dia 18 de abril de 2006. Em depoimento à Polícia Federal, a jornalista Helena Chagas, diretora da sucursal do jornal O Globo em Brasília, desmente Antônio Palocci do PT de São Paulo. Ela nega ter afirmado ao ex-ministro da Fazenda que o caseiro Francenildo Santos Costa recebera quantia significativa em dinheiro. Helena Chagas recebeu telefonema de Antônio Palocci na tarde de 15 de março, véspera da violação do sigilo bancário. Segundo ela, Palocci informara que o senador Tião Viana, do PT do Acre, lhe dissera sobre o suposto dinheiro do caseiro. Em depoimento à Polícia Federal, Palocci havia dito que Helena Chagas comentara com ele que Francenildo tinha um bom dinheiro. A jornalista mora ao lado da Casa dos Prazeres. Ouviu de seu jardineiro, Leonardo Moura, que Francenildo recebera dinheiro. Ela comentou o assunto com Tião Viana. Em depoimento à Polícia Federal, Leonardo Moura confirma a história. Conta que o caseiro voltou de férias em janeiro dizendo que o pai havia lhe dado uma quantia com a qual pretendia comprar um terreno nos arredores de Brasília. Ao ver a fotografia de Francenildo nos jornais, Leonardo Moura relatou a Helena Chagas o que ouvira do caseiro. Fica a impressão de que Tião Viana e Antônio Palocci se fixaram no dinheiro de Francenildo Santos Costa com a suposição de que o caseiro fora subornado pela oposição. Em consequência, houve a quebra do sigilo bancário do rapaz. Acharam que, ao desqualificar o caseiro, quaisquer denúncias sobre a Casa dos Prazeres não teriam mais credibilidade. 341, dia 19 de abril de 2006. A Polícia Federal conclui inquérito sobre a quebra do sigilo bancário de Francenildo Santos Costa. Antônio Palocci é apontado como mandante do crime. Jorge Matoso, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, e o jornalista Marcelo Neto, ex-assessor de Palocci, apareceram como coautores. Palocci e Matoso são acusados de violação do sigilo funcional e quebra de sigilo bancário, crimes cujas penas podem chegar a 10 anos de prisão. O ex-ministro é indiciado por prevaricação por não ter tomado providências legais ao receber os extratos das mãos de Matoso. Palocci também fez denúncia caluniosa ao tentar provocar uma investigação contra o caseiro com base em acusação falsa. Marcelo Neto é indiciado por repassar os extratos à imprensa. A reconstituição da Polícia Federal. Em 16 de março, Palocci reuniu-se com Matoso no Palácio do Planalto das 17 às 20 horas. E depois do encontro no caminho para a Caixa, Matoso tentou sem sucesso localizar Clarice Coppetti, C-O-P-E-T-T-I, vice-presidente da Caixa. Já na estatal, Matoso chamou o consultor Ricardo Schumann, a quem entregou o nome completo e o CPF do caseiro e pediu as informações sigilosas sobre a conta bancária. Os extratos foram entregues a Matoso no restaurante. O presidente da Caixa telefonou a Palocci, descreveu a existência de depósitos atípicos e levou os extratos à casa do ex-ministro. Palocci estava contente e entusiasmado com os rumores de que o caseiro recebera dinheiro de políticos da oposição. Pôs as mãos nos extratos depois das 23 horas. Horas depois, os documentos já estavam com jornalistas da revista Época. A Polícia Civil de São Paulo indicia Palocci por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica. Os crimes estão vinculados a denúncias de fraudes em contratos de limpeza pública em Ribeirão Preto, em São Paulo, na época em que Palocci foi prefeito da cidade. Durante depoimento prestado em Brasília, o ex-ministro afirma que se houve irregularidades, a responsabilidade é do DAERP, o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. O Ministério Público não aceita. Declaração do promotor Daniel de Angelis. Uma organização que dá um prejuízo de 30 milhões de reais em 4 anos não passaria despercebida pelo prefeito. A Câmara dos Deputados absolve o deputado José Mentor, do PT de São Paulo, acusado de envolvimento no escândalo do Mensalão. Votam pela cassação 241 deputados, 16 a menos que o necessário. Outros 175 votam pela absolvição. Há 8 abstenções, 6 cédulas em branco e 2 votos nulos. José Mentor é o último deputado ligado ao ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, a ser julgado. Já se livraram da cassação João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, professor Luizinha, do PT de São Paulo, e Paulo Rocha, do PT do Pará, que renunciou para não perder o mandato. José Mentor recebeu 120 mil reais de empresa de Marcos Valério. 120 mil reais de empresa de Marcos Valério. Alegou que prestou serviço de consultoria a Rogério Tolentino, sócio de Valério. A justificativa não foi aceita pelo relator do caso no Conselho de Ética, Nelson Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Para ele, Mentor recebeu pagamento para não aprofundar investigações contra o Banco Rural na CPI do Banestado. Para ele, Mentor recebeu pagamento para não aprofundar investigações contra o Banco Rural na CPI do Banestado, a pedido de Valério. Enquanto os deputados decidiam em votação secreta a sorte de Mentor, uma representação encaminhada pelo Procurador-Geral de São Paulo, Rodrigo Rebelo Pinho, era protocolada na presidência da Câmara. O presidente da casa, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, não a divulgou. A denúncia só viria a público 5 dias depois, ao chegar à corregedoria. A denúncia, o doleiro Richard Andrew de Mol van Otterloo afirmou ao Ministério Público que pagou 300 mil reais a José Mentor para ser excluído do relatório final da CPI do Banestado. Mas Flávio Maluf, filho do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, do PP de São Paulo, foi quem orientou o pagamento da propina, pois temia que o efeito cascata de eventual depoimento de Otterloo implicasse Paulo Maluf. É que Richard Andrew Otterloo tinha negócios com o doleiro Vivaldo Alves, o Birigui, apontado como operador do ex-prefeito.
Uma investigação sobre o doleiro poderia levar à descoberta da conta Jazz, e a partir dela se chegaria à conta Xanani, atribuída a Paulo Maluf. Alterlu disse ao Ministério Público que ele e o sócio Raul Henrique Srour, S-R-O-U-R, procuraram um intermédio de José Mentor sob a orientação de Flávio Maluf e entregaram o dinheiro num flat em São Paulo. Alterlu também teria executado operações ilegais para internar 30 milhões de dólares em nome de Maluf. De acordo com o relato de Alterlu, José Mentor cumpriu sua parte no trato ao entregar-lhe antecipadamente em disquete o relatório final da CPI sem o seu nome. Alterlu tampouco foi intimado a depor. No termo de declaração de Alterlu, esclarece ainda que teve notícia de que outros doleiros também foram procurados para pagar propina a José Mentor, não sabendo se houve efetivo pagamento. Explicação da assessoria de José Mentor. O deputado afirma ter determinado a quebra dos sigilos bancário e fiscal de vários doleiros durante a investigação, mas não se lembra de Alterlu estava entre eles. O nome do doleiro não apareceu no relatório final. Aldo Rebelo foi providencial para garantir a absolvição de José Mentor. O Ministério Público abre inquérito para investigar a participação do ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, e do chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, no esquema de desvio de dinheiro em Santo André, em São Paulo, durante a gestão do prefeito Celso Daniel, do PT. Os dois são acusados pelos crimes de formação de quadrilha, receptação e lavagem de dinheiro. Conforme os irmãos de Daniel, João Francisco e Bruno, Gilberto Carvalho, secretário de governo de Santo André, levou propina a José Dirceu. Em 2002, o Ministério Público chegou a pedir a abertura de investigação contra Dirceu. Foi barrado por Nelson Jobim, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Na época, Dirceu, ainda deputado, tinha foro privilegiado. Sempre Nelson Jobim. 342, dia 20 de abril de 2006. A Justiça Federal do Ceará bloqueia os bens do deputado José Nobre Guimarães, do PT de Ceará, irmão do ex-presidente do PT, José Genuíno. Ele é investigado no caso em que seu assessor, José Adalberto Vieira da Silva, foi preso com 100 mil dólares escondidos na cueca e outros 200 mil reais acondicionados numa maleta, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O inquérito quebrou os sigilos telefônicos de 2 celulares do irmão de José Genuíno e as informações bancárias de 3 empresas. O Ministério Público concluiu que houve favorecimento ao consórcio STN, Sistema de Transmissão do Nordeste, no empréstimo de 300 milhões de reais concedidos pelo BNB, o Banco do Nordeste do Brasil. Em troca de facilidades para a obtenção do crédito, o STN teria concordado em pagar propina. O dinheiro em poder do assessor de José Nobre Guimarães teria sido parte do suborno. 343, dia 21 de abril de 2006. Apesar de cassado, o ex-ministro José Dirceu continua atuando no cenário político. Mantém conversas com o presidente Lula e integrantes do primeiro escalão do governo federal, como o ministro Tarso Genro, do PT do Rio Grande do Sul. De reportagem de Malu Delgado e Kátia Seabra, na Folha de São Paulo. Relatos de petistas, de ministros e de parlamentares dão conta de que, nos bastidores, Dirceu executações políticas nos estados para favorecer o projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conversa com parlamentares, orienta petistas, traça estratégias sobre a ofensiva petista nas CPIs, participa de almoços e jantares com políticos e empresários. Se José Dirceu mantém relacionamento com Lula depois de tudo o que aconteceu e continuaria a mantê-lo durante o segundo mandato do presidente do PT, o mínimo a se dizer é que Lula não foi traído como alegou algumas vezes. Nem poderia. José Dirceu teve apenas a responsabilidade de operar o mensalão. Lula, ao que tudo indica, foi desde o princípio o chefe. Do deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, autor do processo que recomendou ao Conselho de Ética a cassação de Dirceu, ao comentar a notícia de que o ex-ministro se deslocou de São Paulo a Juiz de Fora, em Minas Gerais, em jatinho particular para se reunir com o ex-presidente da República, Itamar Franco, do PMDB de Minas Gerais. É no mínimo estranho que uma pessoa que saiu logo após o processo afirmando que iria escrever para se sustentar porque estava quebrado, e mesmo sem o livro, o que se viu foi uma sequência de viagens e um estilo de vida que não se sabe de onde vem a sustentação para fazê-lo. 352, dia 30 de abril de 2006. Levantamento do governo dos Estados Unidos sobre movimentações financeiras do publicitário Duda Mendonça. Os dados foram encaminhados para investigações no Brasil. As operações ocorreram em junho e julho de 2003, no início do governo Lula. Somam 1,6 milhão de dólares de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. O dinheiro saiu da empresa offshore Düsseldorf, a mesma que foi usada por Duda Mendonça para receber dinheiro de Caixa 2 por serviços prestados na campanha eleitoral de numa das movimentações. 875 mil dólares seguiram para a Pirulito Company, ligada a Eduardo de Matos Freia, sócio de Duda Mendonça. A empresa fica em Nassau, capital do paraíso fiscal das Bahamas, onde está localizada a Düsseldorf. A conta bancária foi aberta 15 dias antes da remessa no Bank Boston de Miami. A Düsseldorf fez operações no mesmo Bank Boston de Miami. De lá saíram 500 mil dólares para a conta de Stuttgart Company, aberta 2 meses antes, e 218 mil dólares para a Raspberry Company. O dinheiro circulou. A maior parte foi para as offshores Agatha e Maximus, cujo controle é atribuído a doleiros responsáveis por movimentações de milhões de dólares por meio de um banco suspeito de lavar dinheiro, o MTB de Nova York.
355, dia 3 de maio de 2006. O garçom Anderson Ângelo Gonçalves, o Jack, presta depoimento à CPI dos bingos. Ele menciona o empresário angolano José Paulo Teixeira Figueiredo no caso do assassinato de Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, ex-prefeito de Campinas, em São Paulo. Toninho do PT foi morto a tiros em 10 de setembro de 2001. José Paulo Teixeira Figueiredo, empresário do jogo apontado como dono de casas de bingo, é investigado por ligações com Antônio Palocci, do PT de São Paulo. Ele teria doado US$ 1 milhão para a campanha de Lula em 2002, conforme informações de Rogério Buratti. Em depoimento fechado, Jack cita o ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos. Segundo o garçom, Bastos tentou convencê-lo a não testemunhar sobre o caso. Na época, o escritório de advocacia de Bastos prestava serviço à família de Toninho do PT. Estranho, Jack relata que ouviu conversas entre José Paulo Teixeira Figueiredo e integrantes do PT no bingo Taquaral, em Campinas. O garçom trabalhava lá. Foram encontros nas madrugadas dos dias 3 e 6 de setembro de 2001. O prefeito foi assassinado 4 dias depois. De acordo com Jack, o prefeito de Campinas foi morto porque contrariou interesses de empresários do jogo. Ele ouviu José Paulo Teixeira Figueiredo tramar vingança contra Toninho do PT. Estava inconformado por não obter licença de funcionamento para a casa de bingo. O garçom diz que o PT montou a operação para evitar o esclarecimento do crime. Afirma que Lauro Câmara Marcondes, militante do partido, participou dos encontros nas madrugadas. Ele se tornou secretário municipal em Campinas após o assassinato do prefeito. Também esteve nos encontros alguém identificado como Andrezinho, apontado como traficante incumbido de matar Toninho do PT. Sobre o envolvimento do ministro da Justiça, Jack conta que manteve encontro com Bastos em meados de 2002. Diz ter recebido oferta de R$200 mil para não depor nem prestar esclarecimento sobre o crime. E denuncia ou sofreu ameaças após se reunir com Bastos. A Câmara dos Deputados absolve em votação secreta o deputado Josias Gomes, do PT da Bahia, mais um que se livra da acusação de envolvimento no escândalo do Mensalão. Votam pela cassação 228 deputados, 29 a menos que os 257 votos necessários. Outros 190 votam pela absolvição do petista. Há ainda 19 abstenções, 5 votos em branco e 1 anulado. Acusado de receber R$100 mil de Marcos Valério, Josias Gomes negou no primeiro momento ter posto as mãos no dinheiro. Contou que foi ao Banco Rural apenas para obter informações sobre um empréstimo que desejava fazer. Depois confessou o saque. Esteve pessoalmente na agência e apresentou documento antes de fazer a retirada. Diz que não sabia a origem do dinheiro cujo repasse for autorizado por Delúbio Soares. Alega que usou a soma para quitar despesas da campanha eleitoral na Bahia. Para o deputado, o mensalão nunca existiu. Foi criado pela imprensa. Do discurso de Josias Gomes. Refuta as acusações que são impostas. Não sou corrupto, jamais o serei. Do relator do caso, o deputado Mendes Tames, do PSDB de São Paulo, para quem Josias Gomes deveria ser cassado porque, entre outras coisas, efetuou o saque em 2003, ano em que não havia eleições. É fato, recebeu valores provenientes do Valério Duto. Com nova formação, o Conselho de Ética absolve por 8 votos a 5 o deputado Vadão Gomes, do PP de São Paulo. Ele foi acusado de receber 3,7 milhões do Valério Duto. Antes das mudanças no Conselho de Ética, o PT tinha apenas 1 voto no órgão. Agora tem 3. Os deputados Eduardo Valverde, do PT de Roraima, do PT de Rondônia, Anselmo, também do PT de Rondônia, e Neide Aparecida, do PT de Goiás, votam a favor de Vadão. 356, dia 4 de maio de 2006. Toma posse o novo presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio de Mello. Ele critica o que chama de projeto de alcançar o poder de forma ilimitada e duradoura. Marco Aurélio Mello discursa. Perplexos, percebemos na simples comparação entre o discurso oficial e as notícias jornalísticas que o Brasil se tornou o país do faz de conta. Faz de conta que não se produziu o maior dos escândalos nacionais, que os culpados nada sabiam, o que lhes daria carta de alforria prévia para continuar agindo como se nada de mal tivessem feito. Faz de conta que não foram usadas as mais descaradas falcatruas para desviar milhões de reais num prejuízo irreversível em país de tantos miseráveis. Faz de conta que tais tipos de abuso não continuam se reproduzindo à plena luz no desafio cínico à supremacia da lei, cuja observação é tão necessária em momentos conturbados. Para Marco Aurélio Mello, o indiciamento de autoridade se tornou banal. São tantas e tão deslavadas as mentiras, tão grosseiras as justificativas, tão grande a falta de escrúpulos que já não se pode cogitar somente de uma crise de valores, senão de um fosso moral e ético que parece dividir o país em 2 segmentos estanques. O da corrupção, seduzido pelo projeto de alcançar o poder de uma forma ilimitada e duradoura, e o da grande massa comandada que, apesar do mau exemplo, se esforça para sobreviver e progredir. Mais no escândalo da era Lula, a Polícia Federal deflagra a Operação Sanguessuga. Prende 46 políticos, empresários e assessores acusados de se beneficiar do esquema fraudulento de venda de ambulâncias de ambulâncias para prefeituras. A fraude movimentaria R$110 milhões. A metade do dinheiro teria sido desviada. Entre os presos, os deputados Ronivon Santiago, do PP do Acre, Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, e um assessor do senador Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba.
O esquema funcionava a partir do Ministério da Saúde. Era ali que despachava a funcionária Maria da Penha Lino, nomeada como assessora em 2005. Na época, o ministro era o atual deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais. Ele deixou o cargo, mas a funcionária apontada como líder das operações foi mantida no posto pelo novo ministro Agenor Álvares da Silva. Outros 2 funcionários do Ministério da Saúde também foram acusados de facilitar os negócios fraudulentos das ambulâncias. As suspeitas sobre as atividades da quadrilha foram oficialmente informadas ao primeiro-ministro da Saúde da era Lula, Humberto Costa, do PT do Pernambuco, em 2004. Ele não nega. Recebi sim essa informação. Montei um grupo de trabalho para averiguar a denúncia, mas não se chegou a nenhum resultado. O ex-ministro Humberto Costa, nomeado depois secretário de comunicação do PT, não suspendeu a liberação das emendas para a compra de ambulâncias. As transações continuaram. Dezenas de parlamentares que apresentaram emendas ao orçamento podem estar envolvidos. O esquema era controlado pela empresa Planan, com sede em Mato Grosso, responsável pela venda das ambulâncias superfaturadas. Maria da Penha Lino prestaria serviços para a Planan. A propina era dividida entre os envolvidos. A Polícia Federal desvendou a operação. Representantes da Planan procuravam prefeituras e ofereciam um pacote para a aquisição das ambulâncias. Já vinha com a promessa de que parlamentares iriam apresentar emendas ao orçamento prevendo recursos para as compras. Com o dinheiro garantido, as prefeituras encaminhavam projetos ao governo federal, solicitavam as ambulâncias. A aprovação dos contratos era acelerada dentro do Ministério da Saúde. Para assegurar que os veículos realmente seriam adquiridos do esquema da Planan, empresas fantasmas participavam das licitações a fim de garantir as melhores condições e ofertas por parte da empresa de Mato Grosso. Mais de 1.000 ambulâncias foram negociadas. Circulam listas com suspeitos. Uma traz os nomes de 62 parlamentares, outra de 70 prefeitos. Depois surgiria menção a 107 deputados e senadores. Logo, os números oscilariam até 170 parlamentares. Um escândalo. Maria da Penha Lino, presa, entrega 81 nomes. O advogado dela, Eduardo Marrom, comenta o depoimento de Maria da Penha Lino à Polícia Federal. O advogado menciona o trecho em que a funcionária pública se referiu ao motorista Fernando Freitas, que levava os donos da Planan à garagem do Congresso. Na garagem, pegavam as malas e colocavam o dinheiro no paletó, nas meias e nas cuecas. Passavam pelo detector de metal da chapeleira. Não dava nada. Subiam à câmara, iam de gabinete em gabinete fazendo os acertos, acabavam o dinheiro, voltavam para o carro e pegavam mais. Na cara dura, na cueca, na meia. O motorista Fernando Freitas confirma a Polícia Federal que transportou ao Congresso Nacional em Brasília os empresários Darcy Vedorim, Luiz Antônio Trevisan e Ronildo Medeiros, todos de Cuiabá. Eles levavam grandes quantidades de dinheiro no porta-malas do Toyota Corolla em maletas tipo executivo. O dinheiro era posto nos bolsos e nas meias dos empresários e eles entravam no prédio do Congresso. O motorista admite ter efetuado retiradas bancárias para a Planan com outros funcionários da empresa. A Câmara anuncia a abertura da investigação sobre o envolvimento de 16 acusados. São os seguintes deputados: Almiro Moura, do PFL do Rio de Janeiro, Fernando Gonçalves, do PTB do Rio de Janeiro, Isaías Silvestre, do PSB de Minas Gerais, João Batista, do PP de São Paulo, João Corrêa, do PMDB do Acre, Marcos Abramo, do PP de São Paulo, Maurício Rabelo, do PL de Tocantins, Newton Lima, do PTB de São Paulo, Paulo Baltazar, do PSB do Rio de Janeiro, professor Irapuã Teixeira, do PP de São Paulo, Reinaldo Gripe, do PL do Rio de Janeiro, Ricarte de Freitas, do PTB de Mato Grosso, Vieira Reis, do PRB de Rio de Janeiro, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, Zelinda Novaes, do PFL da Bahia e Reginaldo Germano, do PP da Bahia. 359, dia 7 de maio de 2006. O jornal O Globo publica entrevista bomba com Silvio Pereira, o Silvinho, que ocupava o cargo de secretário-geral do PT quando estourou o escândalo do Mensalão. Ficou famoso por ganhar um Jeep importado Land Rover de um executivo da GDK, empresa contratada pela Petrobras. Agora, Silvinho denuncia um plano para faturar R$1 bilhão, afirma sem titubear. Quem mandava no PT eram Lula, Genuíno, Mercadante e Zé Dirceu. Silvinho recebeu a repórter Soraya Aguege em seu apartamento de São Paulo. Concedeu 8 horas de entrevista. Depois, arrependido do que disse, pediu para as declarações não serem publicadas. Poderiam provocar nova crise política. A repórter argumentou que a entrevista era importante e ele mesmo tinha concordado com a publicação da matéria. Nervoso, Silvinho teria ameaçado se matar. Passou a se bater e a destruir o apartamento. Vão me matar, eles vão me matar, não faça isso comigo, tem muita gente importante envolvida nisso. Soraya Aguege deixou o local. Documentos repassados à repórter e um caderno de anotações ficaram retidos pelo ex-secretário-geral do PT. As declarações dele à repórter de O Globo sobre as quais se arrependeram. Marcos Valério é um homem muito inteligente. Ele atuou na campanha do Lula na normalidade. Depois foi crescendo. Ele tinha 4 pontos de interesse com o governo. Não se esqueça que ele vem do Banco Central, foi funcionário de lá. Por que você acha que acharam ele 17 vezes acionando o BC?
Não tem essa história de propaganda, isso é bobagem. O plano era faturar R$ 1 bilhão em 4 áreas: Banco Econômico, Banco Mercantil de Pernambuco e Opportunity. Tinha ações dele lá que renderiam dinheiro, mas nenhum dos 4 esquemas rolava. Valério trabalhou com Daniel Dantas, mas o governo era dividido com essa história. O quarto ponto eu não sei bem, mas eram uns passivos na área da agropecuária. Em outro trecho da entrevista, a fonte do dinheiro do esquema, de Silvinho. Empresas, muitas. Não vou falar nomes, as empresas entre si fraudaram as coisas. Às vezes o governo não persegue, e é só isso. Elas se associam em consórcios, combinam como vencer. O Delúbio começou a usar o Marcos Valério para pagar as contas. Agora, da lista do Banco Rural, o Delúbio não sabia, não. O que aconteceu é que Delúbio perdeu o controle. Ele só sabia de 3 ou 4 deputados do PT. O resto que recebeu do Banco Rural, no Banco Rural, não era esquema do Delúbio. Tudo que foi sacado não tinha a ver com o Delúbio. Quem mais sacou? Há muita hipocrisia. Silvinho omite quem no comando do PT e do governo Lula fazia a interface com Marcos Valério, indicando-lhe como proceder e encaminhar questões de interesse do esquema. Mas o entrevistado diz, em última análise, que Marcos Valério engoliu o PT. O PT virou refém do Marcos Valério, não tinha mais jeito. O Marcos Valério estabeleceu canais próprios com petistas e não petistas. Tem muita gente, muitos partidos, só que tudo caiu na nossa conta, não tinha jeito de ser diferente. Quando estourou, nos encontramos com ele. Marcos Valério disse 3 coisas. Olha, tenho 3 opções: entregar todo mundo e derrubar a República, ficar quieto e acabar com o PC, Farias ou o meio termo. Foi isso. Como se sabe, PC Farias, acusado de ser o principal operador do esquema de desvio de dinheiro perpetrado no governo do presidente Fernando Collor de Mello em 1990 a 1992, foi assassinado. Marcos Valério, portanto, optou pelo meio termo. Um ponto curioso: Silvinho disse que meu papel era convencer os ministros do PT a liberarem cargos para os aliados, mas havia outras coisas, obviamente, como ele mesmo disse. Ganhei uma dimensão que não tinha, trânsito com todo mundo. Essa gente não é fácil, tentou tudo, mas eu não ia a festas com eles. Ou seja, quem ia a festas, esses sim pertenciam ao primeiro time e seriam os grandes responsáveis pelo esquema. Em outro ponto da entrevista, Silvinho aponta os mandantes. Sempre fui da organização partidária. Quem mandava era um Lula genuíno, Mercadante Zé Disseu. Eu não estava à altura desse time. Ele acrescenta: para cargos foi criada uma comissão, Genuíno, Delúbio e eu. Só não mexi com os fundos de pensão. Os fundos ficaram por conta do Sereno e do Delúbio. Os maiores ficaram com o Gushiken, mas não houve nada de errado com os fundos. Não é o que apontam as investigações, disse Silvinho. Com os cargos, eu tentava cumprir os acordos do partido, mas o governo não cumpria, não funcionava. Mesmo com Roberto Jefferson, eu ia sempre lá para tentar fazer os ajustes. Tinha um descontentamento muito grande do PTB. Os ministros bloqueavam. De acordo com Silvinho, o PT deu muito dinheiro ao PTB. Ele revela um número desconhecido sobre a dívida do PT. No fim do ano de 2003, a dívida era de 120 milhões. Aí veio a campanha de 2004. E como eu soube da conta, Marcos Valério entra na minha sala e mostra a conta. Ele não conseguia chegar no Zé. Ele então me mostrou a dívida. E todos imaginavam que a conta era de 50 milhões de reais. Claríssima a importância de Valério no esquema. Era ele tesoureiro de fato do PT, o grande operador de dinheiro dentro do partido. Agora uma declaração enigmática, mas das mais importantes da entrevista de Silvinho. A verdade do PT não tem como ser digerida pela mídia. Como o Delúbio consegue, com uma assinatura dele mesmo, 50 milhões de reais? Como que o Delúbio consegue, com a assinatura dele mesmo, 50 milhões de reais? Olha, eu acho que o Delúbio não parou e olhou a coisa como um todo. Ele não é corrupto, não é. Quem decidia tudo isso? Não havia uma decisão, não é como vocês pensam. Atrás do Marcos Valério deve haver 100 Marcos Valérios. É um mecanismo e que agora continua no país. Informações sobre uma conta bancária no paraíso fiscal da ilha de Caimã, no Caribe, agitam o Congresso. Ela registrou depósitos de 11,1 milhões de reais e foi operada por aparelho de fax instalado na sala da liderança do PMDB no Senado. Documentos obtidos pelo repórter Rubens Valente da Folha de São Paulo mostram que o dinheiro foi transferido em 2003 para outra conta que chegou a ter 15,5 milhões de reais no ano seguinte. As operações teriam sido conduzidas por um assessor de nome Francisco Sampaio de Carvalho. Ele foi levado à liderança do PMDB pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Na época, Renan Calheiros era o líder do partido. Em 2005, por indicação de Renan Calheiros, o assessor passou a atuar como consultor do presidente do Senado. Documentos sobre as movimentações financeiras também foram recebidos pelo fax da presidência do Senado, pelo fax da presidência do Senado. Em meio aos trabalhos de apuração da reportagem, Francisco Sampaio de Carvalho se afastou do cargo. 360, dia 8 de maio de 2006. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, decide encaminhar à Procuradoria-Geral da República notícia crime contra Lula, que era uma investigação do presidente por envolvimento no escândalo Mensalão. Para a OAB, há indícios de participação de Lula em crimes de corrupção. Durante a reunião do Conselho da OAB, fica decidido que não será formalizado o pedido de abertura de processo de impeachment. A decisão traz alívio ao PT. A maior parte dos integrantes do Conselho entende que o pedido de impeachment é politicamente inoportuno devido à proximidade das eleições e à falta de legitimidade do Congresso para julgar o presidente da República por crime de responsabilidade.
Para o relator do caso, Sérgio Ferraz, que votou pela abertura do processo, existem mais indícios contra Lula do que havia contra o ex-presidente Collor. Em 1992, a OAB pediu o impeachment de Collor. Diz o relator: estamos imersos em grave crise institucional. O que temos em mãos não são meros artifícios oposicionistas em busca de rendimentos e lucros eleitorais. Da advogada Helenice Carilli, autora da proposta de abertura de processo por crime de responsabilidade contra Lula. A ignorância criminosa dos fatos que invoca o presidente da República importa em crime por omissão, em crime que não deixa impressão digital e que não deixa qualquer prova material, mas nem por isso deixa de ser crime. 362, dia 10 de maio de 2006. A CPI dos bingos analisa documento em poder de justiça dos Estados Unidos. Consta que o PT tentou extorquir dezenas de milhões de dólares do grupo Opportunity. O ofício foi enviado ao juiz Levi's A. Kaplan, de Nova York, pelo escritório de advocacia Boies, Schiller, Flexner, contratado para defender nos Estados Unidos o banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity. O documento de 13 de abril de 2005 é assinado pelo advogado Philip C. Korologos. O ódio e a perseguição relacionados ao Opportunity começaram com a recusa do banco em 2002 e 2003 de aceitar a sugestão do Partido dos Trabalhadores de pagar dezenas de milhões de dólares ao partido para evitar pressões governamentais sobre o Opportunity. Segue trecho de declaração do mesmo advogado Philip C. Korologos durante conversa ocorrida em 26 de abril. Menos de 2 semanas depois, com advogados do Citibank e o juiz de Nova York. A pressão do governo, a pressão dos fundos de pensão, há desejos de fazer negócios com a Telemar, há interesses comerciais conforme explicados por Gustavo Marim, presidente do Citibank no Brasil, da Brasil Telecom, e reportados do seu encontro com o presidente do Brasil. A Brasil Telecom é uma das mais importantes operadoras de telefonia fixa do país. Informações apuradas pela Folha de São Paulo dão conta de que mais de um emissário do PT mandou recados a executivos do Opportunity, manifestando interesse por doações. Segundo a repórter Janaína Leite, a insinuação era de que uma contribuição de 90 a 110 milhões poderia aplacar o clima de guerra do governo contra o banqueiro. 90 a 110 milhões de reais, pessoal. O Opportunity sustenta a versão de que a abordagem de integrantes do PT foi informada ao Citibank, associada à época ao Banco Brasileiro. Os dois sócios teriam se negado a dar o dinheiro. Daniel Dantas é desafeto do grupo do PT, ligado ao movimento sindical bancário e aos fundos de pensão, um setor sob influência do ex-ministro Luiz Gushkin do PT de São Paulo. O Opportunity tentava recuperar o controle da Brasil Telecom. A justiça norte-americana afastou o grupo da gestão da empresa e favoreceu a Citibank na disputa societária. Daniel Dantas travara a guerra judicial com o Citibank e os fundos de pensão ligados ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras. O problema vinha desde 1998 com a privatização da Brasil Telecom. A empresa foi comprada por consórcio formado pelo Opportunity, gestor de recursos do Citibank, pela Telecom Itália e os fundos de pensão no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras. Em 2005, o Opportunity perdeu disputa com a Telecom Itália e foi abandonado pelo Citibank, que decidiu se associar aos fundos de pensão. Daniel Dantas prestou depoimentos às CPIs dos Correios e do Mensalão para explicar contratos que manteve com as agências de publicidade de Marcos Valério. Os contratos foram suspensos após a eclosão do escândalo do Mensalão, mas mesmo assim a Brasil Telecom chegou a transferir 3,9 milhões de reais para a SMPB e 823 mil reais para a DNA. O banqueiro admitiu ter se reunido 2 vezes com o ex-ministro José Dirceu em 2003, mas negou que fez doações em dinheiro ao partido do presidente da República. O Conselho de Ética aprova parecer por 9 votos a 1 em favor da absolvição do deputado Vadão Gomes, PP de São Paulo. Ele é acusado de envolvimento no escândalo do Mensalão. O parecer em defesa de Vadão Gomes foi preparado pelo deputado Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, 363, dia 11 de maio de 2006. Em depoimento ao Ministério Público Federal, Silvio Pereira, o Silvinho, afirma que o apetite por cargos do ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, foi o responsável pela desagregação da base aliada ao governo federal. De acordo com o ex-secretário-geral do PT, o comportamento de José Dirceu provocou insatisfação nos partidos que apoiavam o presidente Lula. Segundo Silvinho, parlamentares aliados contrariados passaram a votar contra o governo. Para o Ministério Público, o impasse produziu uma relação de chantagem. Com o objetivo de aliviar a tensão, o governo federal teria decidido cooptar os aliados por meio do esquema do Mensalão. O ex-secretário-geral do PT informou que gerenciava um sistema que fazia a triagem das indicações para cargos de confiança na administração federal. O banco de dados reuniu os nomes de pessoas indicadas por 7 partidos que apoiavam o governo, a saber, PL, PP, PTB, PMDB, PSB, PPC, PPS e PCdoB.
As nomeações eram encaminhadas ao Ministério da Casa Civil e cabiam a instâncias superiores. Na hora da partilha, prevaleceu em muitos casos a hegemonia do PT. Manifestava-se a força do ex-ministro José Dirceu, o que gerava conflitos com os aliados. O PT, por sua vez, informa que vai negociar dívida de R$300 mil com o escritório do advogado Arnaldo Malheiros Filho, contratado para defender Silvinho. Apesar de Silvinho ter sido formalmente desligado do PT em julho de 2005, o partido continuou patrocinando a defesa do ex-secretário-geral. O mesmo Arnaldo Malheiros Filho foi contratado pelo PT para fazer a defesa do ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. 364, dia 12 de maio de 2006. Um ano depois do início da crise política, a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, estopim do escândalo do Mensalão, comemora a prorrogação dos contratos das empresas Skymaster Airlines e Beta, Brazilian Express Transportes Aéreos. As duas foram acusadas de montar esquema fraudulento que teria provocado rombo de R$86 milhões. Mesmo assim, houve a renovação dos contratos para operar as linhas da rede postal aérea noturna. Eles preveem gastos de R$90 milhões. Os Correios prorrogaram os contratos com a alegação de que não realizaram nova licitação para serviços. O presidente da estatal, Jânio César Luiz Porren, emite nota para justificar a renovação e afirma que os contratos serão mantidos até a conclusão de estudos para uma nova moldagem da rede postal noturna. Não estabelece prazos. Para por aqui, pessoal. Página 300 não, né? Página 500 do livro. E lembrando que o livro vai até a página 817. Então, tô faltando aí 317 páginas para a gente concluir essa leitura aqui, longuíssima, tá? Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui, até aqui. Parei na parte 365, tá? Próxima leitura aí eu vou tentar ler até a página 520, tá? Vai ficar faltando aí menos de 300 páginas. Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!